Tribunal Superior do Trabalho é a instância máxima de julgamento de questões que envolvem o direito do trabalho. Mesmo com a pandemia em 2020, o TST manteve as atividades institucionais de forma remota. O tribunal esteve atento às mudanças que ocorreram no país. Você vai ver agora as principais iniciativas na reportagem especial de Luana Carvalho. Um ano de dificuldades e adaptações. Diante de tantos desafios, a direção do Tribunal Superior do Trabalho adotou medidas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus e garantir o funcionamento do tribunal, evitando prejuízos a trabalhadores e empresas. A prestação jurisdicional e de serviços passou a ser feita por meio remoto. Apenas os serviços essenciais se mantiveram presencialmente, como segurança e tecnologia da informação, por exemplo. Sessões telepresenciais de julgamento foram transmitidas em tempo real em rede social de amplo alcance, gravadas e armazenadas em meio eletrônico disponibilizado pelo TST. Audiências de conciliação e mediação também foram realizadas telepresencialmente com eficácia e agilidade, garantindo soluções equilibradas e segurança jurídica. A comunicação de advogados, partes e membros do Ministério Público com servidores e ministros passou a ser por telefone ou de forma online, inclusive quanto ao protocolo de petições e a prática de atos processuais. Ciente da crise financeira causada pela pandemia, a Justiça do Trabalho intensificou a busca por valores remanescentes em contas judiciais pelo Projeto Garimpo. Esses valores foram convertidos em renda para a União para auxiliar no combate à Covid-19. A Justiça do Trabalho também se empenhou na missão de executar os débitos oriundos de processos trabalhistas. Com o slogan "O seu direito não pode esperar", a 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista mobilizou os tribunais do trabalho de todo o país para solucionar o maior número de processos em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. O processo judicial eletrônico passou por atualizações. Com a versão 2.6, os usuários ganharam diversas melhorias e novas funcionalidades, entre elas o novo módulo de registro e consulta de penhoras para agilizar, organizar e dar mais segurança às ordens determinadas. A partir de agora, também é possível fazer a assinatura digital pelo celular ou tablet por meio do aplicativo JTE. E uma rotina de automatização irá fazer uma verificação ampla e automática na triagem inicial dos processos, tornando mais fácil e rápida essa fase processual. E as novidades não pararam por aí. A Justiça do Trabalho não mediu esforços para alertar sobre os riscos do trabalho infantil motivados pelos impactos da pandemia. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, foi lançada a campanha nacional Covid-19, agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. A ação esteve alinhada à iniciativa global proposta pela Organização Internacional do Trabalho. O objetivo foi conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de maior proteção às crianças, principalmente durante crises sanitárias. Os rappers Emicida e Drica Barbosa participaram da campanha lançando uma música inédita sobre o tema, intitulada Sementes. É muito triste, muito cedo, é muito covarde, cortar infâncias pela metade. Foram divulgados ainda 12 vídeos com depoimentos de pessoas que trabalharam na infância e hoje percebem os impactos negativos desta experiência. Me tornei assim, um adulto frustrado. O trabalho infantil roubou a minha infância, roubou o conhecimento de mim. O trabalho infantil na vida de uma criança que se torna um adulto frustrado é roubador de sonhos. Também foram realizados webinários sobre trabalho infantil no contexto da pandemia. O programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho voltou a atenção aos riscos para a saúde em tempos de pandemia, acidentes de trabalho, transtornos mentais e a construção do trabalho seguro e decente foram assuntos discutidos em lives com especialistas no assunto. Todos esses esforços fazem parte do comprometimento da Justiça do Trabalho com a sociedade.
Mesmo com a pandemia, o Tribunal Superior do Trabalho conseguiu aumentar a produtividade. O TST julgou em 2020 cerca de 300 mil processos, 6% a mais do que em 2019. Por ações que impactaram empresas e a vida de milhares de trabalhadores. Confira como foi o trabalho do TST em 2020 na reportagem de Pablo Lemos. Diante dos desafios impostos pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a produtividade e as atividades institucionais. Além dos julgamentos de ações individuais, o tribunal analisou importantes casos envolvendo negociações coletivas, como a greve dos Correios, que durou 35 dias. O conflito teve início quando a empresa brasileira de Correios e Telégrafos afirmou que manteria apenas o que é previsto pela Constituição Federal e somente 9 cláusulas da norma coletiva anterior. Mas os ministros da seção de dissídios coletivos, em sessão remota, ampliaram para 29 os itens a serem cumpridos. A decisão também afastou a abusividade da greve e definiu o reajuste salarial de 2,6% aos empregados. Outra negociação coletiva mediada pela Justiça do Trabalho evitou a greve dos empregados da Casa da Moeda. Uma proposta apresentada pelo ministro Ives Gandra foi aceita pelas partes e pôs fim ao dissídio coletivo. Com isso, o acordo manteve as prioridades apresentadas pelo sindicato, como a manutenção de benefícios, empregos e reajuste salarial. No mundo do futebol, uma partida do Campeonato Brasileiro também foi parar na Justiça do Trabalho. O jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Flamengo quase não aconteceu em São Paulo. O impasse foi solucionado pelo vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, que aceitou o recurso da CBF e reverteu o liminar do TRT da primeira região no Rio de Janeiro, que havia decretado o adiamento do jogo por causa do risco de contágio de coronavírus. Segundo o vice-presidente do TST, só participariam da partida os atletas que não testaram positivo para a Covid-19. O ministro ressaltou também que o regional não teria competência e jurisdição para suspender a partida em outro estado. Sendo assim, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram em 27 de setembro. Nas sessões de dissídios individuais, 2 casos ganharam destaque. Em novembro, a SDI 2 do TST afastou a legitimidade da Defensoria Pública do Amazonas para atuar na Justiça do Trabalho. Os ministros entenderam que a Defensoria Estadual somente poderia ajuizar ação trabalhista mediante convênio com a Defensoria Pública da União, por ter legitimação para atuar nos graus de jurisdição e nas instâncias administrativas apenas do Estado. Na SDI 1, os ministros confirmaram a validade absoluta do Programa de Desligamento Voluntário, PDV, e da quitação geral do contrato de trabalho de um empregado do Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, que aderiu ao plano. A decisão seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e considerou a adesão ao PDV como quitação geral das verbas devidas ao bancário. Sendo assim, foi restabelecida a decisão das instâncias anteriores por improcedência do pedido. Casos de humilhação e de risco à saúde também chamaram a atenção nos julgamentos deste ano. Em São Paulo, uma empresa de ônibus foi condenada a indenizar um motorista por danos morais e estéticos. O profissional levou 3 tiros durante um assalto enquanto trabalhava. Na decisão unânime dos ministros, na 7ª turma, foi avaliada a responsabilidade objetiva da empresa, pelo fato da atividade desenvolvida oferecer risco acentuado, o que, no caso, causou sequelas graves ao empregado. No Rio de Janeiro, um auxiliar de produção de uma empresa agrícola era obrigado a ficar nu na frente de outros colegas na hora da higienização e do banho, o que gerava constrangimento. A empresa recorreu da decisão regional, alegando que o procedimento atendia às normas da vigilância sanitária, mas foi condenada pela 7ª turma a indenizar o empregado em R$20 mil pela exposição a qual ele era submetido. O TST se adaptou à nova realidade e manteve os julgamentos dos processos de forma telepresencial. Dados do último relatório de movimentação processual mostram que o tribunal julgou mais de 300 mil processos entre janeiro e novembro de 2020. O número é 6% superior ao registrado no mesmo período de 2019, com quase 300 mil julgamentos. As informações divulgadas pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal demonstram que o TST vem conseguindo aumentar a produtividade, mesmo com a suspensão de parte das atividades presenciais e a adoção do teletrabalho temporário no período de pandemia.